Olá! O tema desta aula é produção de texto escrito. O objetivo, aliás, os dois objetivos, é identificar as duas perspectivas de abordagem do texto escrito e reconhecer aspectos metodológicos relativos à abordagem do texto escrito no processo de ensino e aprendizagem. Considerando a concepção socio-interacionista da linguagem, que é a concepção que subsidia nossas reflexões neste curso que vocês estão fazendo, né? E principalmente nos componentes relacionados à língua portuguesa, considerando, então, essa perspectiva de linguagem como forma de interação, a gente inicia, então, perguntando: para que escrevemos? Escrevemos uma notícia para informar. Escrevemos um poema ou um conto para nos expressarmos subjetivamente. Escrevemos regras de um jogo para registrar e ensinar os procedimentos desse jogo. Todo texto, seja ele oral ou escrito, não é um amontoado de frases. Todo texto, seja ele oral ou escrito, pressupõe uma intenção. Todo texto, seja ele oral ou escrito, implica uma aceitação. Focando no texto escrito, todo texto é um diálogo que se estabelece entre o autor e o leitor do texto. Todo texto, oral ou escrito, resulta de fatores linguísticos e também pragmáticos, conforme Bogrand e Dressler. Os fatores linguísticos são dois: a coesão, que é o aspecto formal, que diz respeito à relação entre os elementos linguísticos no texto. E o outro fator é a coerência, que diz respeito ao aspecto semântico-conceitual. São as relações estabelecidas entre as partes do texto, levando em consideração os conhecimentos partilhados entre os interlocutores. Além dos fatores linguísticos, a gente também identifica os fatores pragmáticos. Os fatores pragmáticos interferem diretamente nas escolhas dos elementos linguísticos. Todo texto, depende da intenção do autor. Então, há um fator que se chama intencionalidade. O outro diz respeito a como o leitor recebe e que conhecimento ele tem para poder dar sentido àquele texto, Chama-se aceitabilidade. Outro diz respeito ao nível de relação entre esses interlocutores, se eles são mais próximos ou se eles são mais distantes, bem como a situação comunicativa, se ela é uma situação mais formal ou mais informal. Isso aí é o fator situacionalidade. Há também, em relação ao conhecimento que esses interlocutores partilham, a relação entre um conhecimento que vem ao texto, que é mais novo, uma informação nova, e um conhecimento que já é partilhado pelos dois. Então, esse nível entre a informação dada e a informação nova diz respeito à informatividade. E, por fim, o último fator, que é apontado por Bogrand e Dressler, é o intertextualidade. É a intertextualidade, que significa o diálogo que esse texto estabelece com outros textos que são trazidos para ele para poder fundamentar o que se está dizendo ou mesmo para fazer uma crítica. Enfim, os textos dialogam, Os textos dialogam entre si. Vamos comentar aqui, por exemplo, 2 e-mails para a gente entender melhor esses fatores, tá? 2 e-mails que eu recebi. Então, a gente tem o primeiro e-mail, que é: prezados, peço a gentileza de divulgarem entre os alunos da pós-graduação que se encontram abertas até o dia 15 de janeiro as inscrições para concurso público para provimento de cargo de professor auxiliar, nível A, língua portuguesa. Maiores informações: http://www.uni.br/concurso/ saudações. Este é um e-mail fazendo a divulgação de um concurso. O outro, também um e-mail que eu recebi e que diz assim: e aí, beleza? Faça um favor para mim. Diga à minha mãe para ela ver se consegue agilizar a passagem aí para mim para o dia 25, que tá barato. Diga a ela para comprar no site com o cartão. Brigadão, beijos, espera a resposta. Observando esses dois textos, a gente entende: todos dois têm coesão, todos dois
tem coerência. Mas a coerência é estabelecida a partir da proximidade ou da relação que os interlocutores revelam, né? Ou têm. Então, o primeiro texto ele é mais formal, porque ele é um texto que ele é feito para um interlocutor mais distante e não é um só, é um grupo. Já o segundo texto, que parece um texto que traz... a gente pode olhar de novo no slide, né? E a gente vê, ele fala da passagem, ele fala do site, ele fala do cartão. Esses elementos, apenas o interlocutor, que no caso fui eu, posso identificar. Ele não é um texto que é feito para qualquer interlocutor. Então, é nesse sentido que se aplica a questão da situacionalidade, da informatividade, né? Quanto mais próximos os interlocutores, menos informação é preciso trazer ao texto, uma vez que eles já partilham de conhecimentos prévios sobre o assunto, ok? Todo texto cumpre uma função social. Todo texto se materializa em gênero textual. Conforme Markowski, 2010, gêneros textuais são fenômenos históricos profundamente vinculados à vida cultural e social. Fruto de trabalho coletivo e, portanto, social, né? Os gêneros textuais contribuem para ordenar e estabilizar as atividades comunicativas do dia a dia. Continuando, a gente vê os exemplos, né? A gente usa telefonema, e-mail, carta comercial, notícia, aula expositiva, como a que estamos realizando aqui, anúncio publicitário, lista de compras, edital de concurso, tirinha, bate-papo virtual ou chat, né, que é como o que fazemos no Moodle, né, vocês devem usar no Moodle, prontuário, receita médica, bula de remédio. Enfim, interagimos com uma gama de textos em nossas práticas cotidianas sociocomunicativas, né? Então, esses são os gêneros textuais. Considerando, então, o que estamos colocando, né, dos aspectos que implicam o texto escrito, a gente, então, entende que será mais significativo um trabalho de produção textual escrita na sala de aula, né, no processo de ensino-aprendizagem, se, de fato, a gente considerar os gêneros textuais. E aí, para a gente entender melhor isso, a gente vai, então, também dar conta de competências e habilidades relativas, né, ao desenvolvimento da competência escritora dos estudantes. Para dar conta das competências, ou melhor, da competência escritora dos estudantes, é interessante levar em consideração alguns saberes, algumas habilidades. Acompanhe no slide. A primeira é coordenar a motricidade, grafar respeitando as convenções e usar adequadamente a pontuação. São aspectos estritamente formais, relativos à produção do texto, tá? Mas a gente também tem outros aspectos que a gente tem que considerar no sentido de desenvolver a competência escritora dos meninos, né, dos estudantes. Então, eles têm, por exemplo, que selecionar informações sobre determinado assunto, caracterizar o público desejado como leitor, estabelecer metas para a escrita e decidir qual a melhor forma de desenvolver essa escrita e organizar ideias em um texto escrito, estabelecendo relações entre elas, expressando-as adequadamente. Então, colocar a situação comunicativa e explicitar, deixar claro em que gênero será elaborado esse texto, dá conta de fazer com que ele desenvolva essas habilidades, ok? E como fazer isso? Né? Então, a gente já viu, é preciso partir de uma situação problema que defina o gênero textual. E é preciso também fazer o levantamento de um acervo de textos que ajude aos estudantes, que ajudem eles a entender melhor, a se familiarizar melhor com esses textos, tanto do ponto de vista estrutural, né, formal, como também de sua função,
né, de sua função social. Além disso, o acervo de texto também deve ter em mente a temática. Ele vai desenvolver uma temática específica no texto. Então, ele precisa saber mais sobre esses elementos, saber mais sobre o assunto. Então, nesse acervo também a gente tem que dar conta, não apenas do gênero, para que ele se familiarize, mas também em relação ao tema, ao assunto que será abordado ali naquela produção. A gente considera que, para dar conta do trabalho com texto em sala de aula, com a produção textual em sala de aula escrita, é importante ter em conta essas duas dimensões. A gente retoma, então, o texto como produto, com essas características, e agora a gente vai dar conta de uma outra dimensão, que é do processo. Todo trabalho com texto, com produção textual, envolve um processo de produção. Então, é preciso dar garantia de que o aluno possa planejar o texto dele, que ele possa escrever o texto, que ele possa ter momento de revisar esse texto e de reescrever esse texto, tá? Até que ele se adeque aos critérios ou aos aspectos relativos àquela situação comunicativa que foi definida antes, né, da produção. Então, para que as escolhas linguísticas que ele faça dê conta de satisfazer, de atender o propósito comunicativo que está ali em jogo, tá? Então, às vezes, a depender do nível de complexidade do texto, isso é feito tudo ao mesmo tempo agora, né? A gente vai fazer um texto que é rápido, que é curto, num nível de formalidade bem baixo. Então, a gente faz isso tudo ao mesmo tempo, tudo muito rápido. Mas, às vezes, a depender do gênero em questão, a depender do texto em questão, como ele é mais complexo, é preciso que, de fato, haja um trabalho mais processual, mais lento, até que esse texto se defina, se concretize, tá? Acompanhe no slide as orientações ou os destaques que o professor Geraldi faz, que eu acho que é bem interessante, de que todo sujeito que escreve precisa ter o que dizer, ter razões para dizer o que tem a dizer, ter para quem dizer o que tem a dizer, assumir-se como sujeito que diz o que diz para quem diz e escolher as melhores estratégias para dizer o que ele quer dizer, né? Então, assim, eu destaquei porque é interessante a gente levar em consideração isso. E isso só definido previamente a situação comunicativa, a gente pode, então, exigir ou dar conta de que o estudante alcance esses objetivos, ok? Bom, para saber mais sobre o assunto, a gente tem as referências que estão disponíveis no nosso ambiente. O texto Gênero, Por Onde Anda o Letramento, que é de autoria da professora Márcia Mendonça, e ele está no livro Alfabetização e Letramento, Conceitos e Relações. A gente tem mais também o texto O Trabalho com Projetos Didáticos, Integrando a Leitura e a Produção de Textos, que é de autoria de Ana Carolina Brandão e outros, e está no livro Práticas de Leitura no Ensino Fundamental. E a gente tem também um texto intitulado Planejando o Ensino de Produção de Textos Escritos na Escola, de autoria de Kátia Leal Reis de Melo e Alexandro da Silva, que está no livro Produção de Textos na Escola, Reflexões e Práticas no Ensino Fundamental. Esses três materiais, essas três referências, os três livros estão disponíveis no ambiente, ok? Desejo ótimos estudos para vocês. Caso tenham dúvidas, recorram ao fórum e até a próxima.